vontades eu não quero mais viver. Eu sou tão dependente de você, Deus. E então vem e toma o teu lugar. E então vem e toma o teu lugar. Hoje eu reconheço quem tu és. Eu te convido, vem reinar em mim. Convide ele, diga vem. E então vem e toma o teu lugar. Diga e então vem. E então vem e toma. A casa eu arrumei, tudo está tão lindo. Vem aqui, Jesus. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. Bom, eu saí de uma cidade pequena, de 12 mil habitantes, para vir para Campinas atrás de um sonho, que eu ia ser cabeleireira. E larguei minha família, vim com meu pai, fiquei um tempo na casa de uma tia minha. Eu vim em 88 para cá. Fiz o curso, conheci o pai do Pablo, a gente começou um namoro, pouco tempo de namoro, eu acabei ficando grávida. E por não ter uma, como que se diz, na época ele não me assumiu. Ficou me enrolando e eu sou uma pessoa que eu sou super assim, eu gosto das coisas para ontem. Eu decidi que eu ia ter o meu filho em Pirangi. Foram dias difíceis. Foi voltar para Pirangi com uma barriga, que eu falei que ia voltar com diploma e eu voltei com um filho, né? Por um bom tempo o Pablo ficou apelidado como diploma, que era para tirar foto dele e pôr na parede. Mas depois que a minha mãe soube do fato que eu estava grávida, eu fiquei mais aliviada. E foi assim, a coisa mais maravilhosa da minha vida. Eu curti muito a minha barriga, a gravidez. O pai dele conversava por telefone, porque na época era muito difícil, era 92, para você ter... como que se diz? Era finalzinho já de dezembro de 92, o Pablo nasceu em 93. E na época só vizinho que tinha telefone. Então a comunicação era muito difícil. Então praticamente eu tive ele sozinha. Ele nasceu no dia 14 de abril. Aí o pai dele foi. 3 dias que eu havia registrado o Pablo, o pai dele apareceu lá. E não, o filho é meu, vou assumir o filho, eu quero esse filho. E foi um pai maravilhoso. Foi ainda, eu fiquei 3 meses em Pirangi ainda, depois que o Pablo nasceu, até eu vir morar com o pai dele. A gente ficou 6 anos e meio casado. Nesse meio tempo eu tive mais um filho, que é 5 anos de diferença do Pablo. E durante esse tempo foi apesar das brigas que todos os casais têm, mas foi uma coisa boa, né? E o Pablo sempre foi um filho que... Eu fiquei com o Pablo 5 anos, o Pablo nunca foi, não ia para a escolinha, porque eu não trabalhava e eu achava que meu filho tinha que ficar aos meus cuidados. Mas depois de 6 anos e meio a gente se separou. E de lá para cá eu criei ele sozinha. Não tinha profissão. Na época eu fui fazer faxina e eu, pelos meus filhos, só roubar e me prostituir, que eu falei que eu não ia fazer. Aí eu criei o Pablo foi um menino sempre que gostou de estudar. O Pablo estudou no SESI, teve uma boa educação, sabe? Professores muito bons. E o Pablo sempre me surpreendendo. Com 15 anos, o Pablo queria trabalhar. Queria que eu mudasse ele de escola, de horário, para ele trabalhar, porque ele queria ter o dinheiro dele, para me ajudar. Porque ele via o meu sofrimento, né? Até então, nesse meio período, eu fiz concurso público e passei. Aí a vida começou a melhorar. Mas o Pablo queria ter a independência dele. Sempre quis ser dependente. E aí eu lembro que eu liguei na escola, a diretora me aconselhou, falou, não, faça isso com seu filho.
Deixa ele viver, com 18 anos ele trabalha. Aí eu consegui segurar por mais 2 anos o Pablo. Aí eu coloquei ele numa escola, porque ele queria fazer computação, ele queria fazer colégio técnico. Batalhei muito, né, para o Pablo chegar onde chegou. Bom, minha adolescência, estudei no SESI e cresci ali da primeira à 8ª série ali. E ali foi uma parada muito gostosa da minha vida, foi um momento muito gostoso, que eu cresci no meio de muitas pessoas que não eram do meu bairro, então eu tinha amigos na escola, amigos no bairro, e esse crescimento, esse desenvolvimento ali contribuiu muito, né, para me esforçar, para querer algo além da minha vida, para querer algo diferente, para não me acomodar naquilo que eu estava vivendo, da realidade financeira que eu vivia, da realidade de ambiente que eu vivia. Eu conheci pessoas que me mostraram que tinha como ir além daquilo na minha infância. Isso mexeu muito, marcou muito minha vida, né? Essas pessoas que eu via o estilo de vida delas e eu falei, cara, existe uma outra realidade, um outro mundo e eu quero viver isso daí. Com a minha mãe, sou apaixonado pela minha mãe. A minha mãe, ela sempre fez de tudo por nós. Minha mãe é uma guerreira, minha mãe é uma mulher muito forte. Eu aprendi muito com a minha mãe, muito mesmo. Principalmente por ter feito faxina. Eu lembro de cenas, né, da minha mãe que ela fazia faxina. E um dia ela chega no nosso apartamento, ela lavou a lixeira, então tinha muitos bigatos na lixeira. E a minha mãe não conseguia comer arroz dentro de casa. E eu lembro dessas cenas e eu lembro que depois que eu vi isso, né, eu fui e vendi meu Super Nintendo. Vendi todo o meu videogame, vendi todas as minhas fitas. Dei o dinheiro na mão da minha mãe e falei assim, eu quero te tirar dessa realidade, eu quero te ajudar a sair dessa vida. Então o que você precisar de mim, eu quero trabalhar, eu quero ajudar, eu quero fazer. Então a minha mãe ela é uma inspiração para mim, como mulher, como guerreira, como pessoa. Minha mãe é tudo na minha vida. Olha, o Pablo ele foi uma pessoa muito reservada, porque eu li o livro dele e eu descobri muita coisa que eu não fazia ideia, tanto que eu chorei. Porque o Pablo foi uma criança que ele sentiu muita falta do pai. Ele ficou 10 anos sem ver o pai. Mas o Pablo sofria escondido. Sabe, se ele chorava, ele não chorava na minha frente. Isso eu descobri no livro. Todos os natais, ano novo, ele odiava essa data. Porque eu ia para casa em Pirangi, que a minha família era de lá, eu era sozinha. Imagine eu sozinha. Na época eu trabalhava de empregada doméstica. Eu tinha o dinheiro que era para pagar condomínio, eu pagava um mês para não cortar, demorava, pagava outro mês. Mas tipo assim, nunca deixei faltar o que eles gostavam de comer. Comida em casa eu nunca deixei faltar. Eu fazia a unha, eu fazia faxina, fazia salgadinho, fazia bolo, tudo para vender, para não deixar faltar nada para eles. Na verdade, com 15 anos, o Pablo foi para um retiro numa igreja. Mas ele já ia para células da igreja, de umas igrejas lá perto de casa. Sempre estava me chamando para ir para a igreja, né? Eu levava só quando eles eram pequenos, depois eu não ia mais na igreja. Você não era muito da igreja? Não, mas eu nunca proibi. Eu sempre fiz questão que ele fosse para a igreja, né, para células, porque eu pensava, ele na igreja ele está melhor do que na rua, baladas, né? Fui na igreja uma vez com 15 anos, mas eu ia mais pela comida, sabe? Aquelas células que eles faziam, então tinha comida, então eu não entendia nada de igreja, não entendia nada de Deus. Mas aonde eu tomei a verdadeira decisão de ir para a igreja foi na morte do meu melhor amigo. Eu estava em casa junto com a Bruna, assistindo o jogo do Palmeiras e Corinthians. Infelizmente, aquele dia o Corinthians estava ganhando o Palmeiras. E aí um amigo meu grita na janela e falou assim, Pablo, desce aqui, desce correndo. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, teve uma briga, desce aqui. Que ele não podia gritar que o Juninho tinha tomado um tiro, porque a janela do Juninho era debaixo da minha. Então a família do Juninho eu vi. Então ele falou assim, desce aqui, desce correndo. Aí eu falei pra Bruna, eu preciso descer correndo. Aí eu desci, quando eu cheguei lá o Juninho estava deitado no chão, baleado. E aí na hora que eu olho aquela cena, eu falo assim, o que está acontecendo na minha vida? Tipo assim, qual é o caminho que eu vou seguir? O que tá pegando? O que vai ser de mim daqui para frente? Aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, quem sou eu realmente, né? O que eu vou ser nessa vida? Por fim, eu subi para casa, a gente terminou de assistir o jogo, minha cabeça estava a mil com tudo isso. Aí um menino bate na porta de casa e fala assim, o Juninho morreu. E ali foi como se tivesse desabado. Por quê? Vai fazer sentido para vocês agora toda a história. Quando meu pai foi embora, eu associei, eu fiz uma transferência. Isso é muito importante vocês entenderem isso, porque isso aconteceu diversas vezes na minha vida. Eu fiz uma transferência emocional do meu pai para o Juninho. O Juninho era o meu pai. O Juninho ele não era só meu amigo, ele era o meu pai. Ele me protegia na rua. O Juninho ele comprava salgadinho para mim.
O Juninho, ele comprava caldo de cana para mim. O Juninho, ele me dava várias coisas que eu não tinha recebido do meu pai. Então, quando eu queria ver a Bruna, era o Juninho que me levava. Era o Juninho que me ensinou a andar de moto, foi o Juninho que me ensinou a dirigir. Quando tinha briga no futebol e as pessoas queriam bater em mim, era o Juninho que me protegia. Então, eu fiz uma transferência emocional pro Juninho. Quando o Juninho morreu, eu falei, cara, eu perdi, tipo, tudo. Eu perdi o meu chão, eu perdi o cara que cuidava de mim, que me ajudava, meu melhor amigo. E aí aquilo foi muito forte. E aí foi a partir daí que eu comecei na igreja aos 17 anos. Quando o amigo dele chamou na janela falando que era para ele descer correndo, que o Juninho tinha levado um tiro na garagem do condomínio. Eu comecei a gritar histérica, pedindo para a Bruna segurar o Pablo lá. Enfim, infelizmente aconteceu, eu tive que sair para ir para o hospital ver minha mãe. E aí, a hora que o Pablo me ligou, eu estava saindo do hospital, tinha falado que o menino tinha falecido. Aí foram... Eu com a minha mãe, morre, não morre no hospital. Ele que tinha perdido o amigo, ele ficava ouvindo muito louvor nesse dia. Eu acho que o que fez o Pablo ir mais para a igreja foi a morte desse amigo dele. Porque ele era não é porque ele morreu, mas ele era um amigo que eu falava, eu não gosto que o Pablo anda com esse menino, porque tira o foco do Pablo na igreja, porque o Pablo já andava indo na igreja. E o Juninho já gostava demais de rave, balada, e eu não deixava o Pablo em rave. Eu era muito rígida com ele. E depois que esse menino morreu, o Pablo, acho que ele... Eu não consigo lembrar agora, mas tinha um hino que ele cantava, um louvor, e o Pablo sentava lá naquele computador, eu chorando na sala de ver ele chorando lá, sabe? Perdi meu amigo, chorava. Eu abraçava ele, pedindo para Deus livrar, sabe? Aí o Pablo acho que foi meio que aceitando, aí de lá para cá o Pablo não saiu mais da igreja. Que eu lembre, e também não desgrudou mais da Bruna. Tiveram brigas, assim, de casais, mas não até hoje, graças a Deus. Eu conheci a Bruna na escola, com o Carlos Gomes. Foi muito engraçado esse dia, porque a Bruna, eu tinha visto ela uma ou duas vezes, mas quando ela terminou o namoro dela, eu nunca me atentei. Mas quando ela terminou o namoro dela, rolou uma aposta na escola, né? Pra ver quem ia pegar ela primeiro. E aí eu falei, não posso perder a aposta, né? Tipo assim, eu preciso chegar chegando. E aí eu lembro que ela tava jogando truco esse dia. E ela jogando truco, eu bati no peito dos moleques e falei assim, fica vendo, eu vou lá agora, e se ela trucar, eu vou dar um beijo na boca dela. E aí eu cheguei perto, e os meninos, tava tudo na aposta, e eles começaram a dar risada, tava falando, duvido que você vai fazer isso. Eu falei, então vocês ficam vendo. Aí eu cheguei perto e falei assim, se essa menina trucar, eu dou um beijo na boca dela agora. E aí de repente ela falou, truco. Aí eu fiquei sem graça, eu não tive coragem, acho que ela, na verdade, depois ela me falou que não tinha ouvido, né? Aí, mas foi daí, eu falei, cara, ela deu uma abertura, aí eu comecei a seguir ela no Orkut, né? Nem sei solicitação de amigo, nem sei o que era, e eu falei assim, não, eu vou... E aí, de repente, toda vez, né, que eu conversava com ela, eu percebi que ela tava me olhando, e aí eu ficava sempre rindo, né? Esse lado aqui, ó, foca desse lado aqui da câmera, esse lado aqui, eu dou risada assim, aí fica bonitinho, né? E aí eu vi ela passando e ficava dando risada. Às vezes o pessoal fala assim pra mim, fala, sei lá, falando de morte, falando de futebol, falando qualquer coisa, eu falava, é isso mesmo, e dava risada. Aí você fala assim, mas tá rindo do quê? Eu falei, não, nada. E aí eu sempre, quando ela me olhava, eu tentava, tipo, atrair a atenção dela, né? Eu me lembro de uma cena que marcou muito, que aí eu percebi que ela tava na minha mesmo. A gente tava jogando vôlei na escola, e ela tava na janela, assim, olhando, né, eu jogar vôlei. E aí, de repente, uma menina na escola machucou. E aí, tipo assim, alguém precisa pegar a menina que ela machucou o pé, não sei o que tem. E ela tava da janela. E aí eu lembro que ninguém conseguia pegar a menina, né? Aí eu tive que pegar a menina no colo, subir as escadas com a menina no colo. E eu passei na frente da sala dela. Aí ela ficou brava. Nossa, ela ficou muito brava esse dia. E aí ali eu falei assim, essa menina tá na minha. Agora já era. Principalmente, eu vou pegar ela e vou ganhar a aposta, né? Então, tipo, ali foi onde a gente se conheceu. A partir dali, a gente começou a se envolver. Mas se envolver, assim, não só como relação, mas também como amigos. Ela falava dos desejos que ela tinha de ir na igreja. Ainda não ia na igreja nessa época, né? Porque foi começo, ele foi em agosto, eu comecei na igreja em outubro para dezembro ali daquele ano. E a gente começou a se envolver, começou a conversar, começou a ficar mais próximo. E aí foi onde tudo foi fluindo. Mas eu demorei ali para dar um beijo na Bruna, acho que foi 1 mês ou 2 meses ela me enrolou. Por quê? Ela estava saindo de um relacionamento, esse namorado dela já estava desconfiando que ela já estava saindo desse relacionamento porque ela já tinha alguém, e aí tudo ia associar como se eu estivesse fazendo coisa errada. Então a gente demorou para dar espaço exatamente para não ferir algumas coisas que a gente acreditava. A gente morava em bairros opostos, morava no Taquaral, ele na Vila União.
eu nunca conheceria o Pablo, se não fosse realmente numa escola do centro de Campinas. E eu tinha um antigo relacionamento, então eu não olhava, não via outras pessoas. Mas eu lembro que nesses 2 anos que a gente estudou, na verdade que ele estudava 1 ano, porque eu entrei no primeiro ano, ele entrou no segundo, se eu não me engano. Nesse 1 ano antes da gente se conhecer, eu já tinha visto o Pablo 3 vezes na escola. Exatamente 3 vezes. E toda vez que eu via ele, era, sabe, passando assim, era uma escola muito grande, né? Muitas salas. E eu lembro que eu falava assim, nossa, que menino bonito. E ele sempre estava sorrindo. Depois eu fui descobrir que ele me via, ele sorria de propósito. Mas até então, né, eu achava que era, sei lá, tá conversando com alguém sobre isso. E essas 3 vezes eu falei, nossa, que menino bonito. Me chamou muita atenção que ele era bonito. Mas como eu tinha um relacionamento, tipo assim, bonito, passou. Nunca pensei na minha vida, nunca imaginei que eu ia ter alguma coisa com ele, até porque realmente naquele momento, né, não fazia nenhum sentido. Logo quando eu terminei esse relacionamento, em 1 semana que eu terminei esse relacionamento, o Pablo me adicionou nas redes sociais. Aí ele me adicionou, né, eu falei, uau, falei pra uma amiga minha, nossa, o bonitão da escola me adicionou. E aí depois as minhas amigas contou isso pra ele fala disso até hoje. Mas foi basicamente isso, a gente depois começou a conversar, como eu tinha saído de um relacionamento, eu não queria nada, né, não ter nada com ninguém mesmo, a gente virou meio que amigo, mas foi uma coisa muito doida que foi acontecendo e a gente tá junto até hoje. Na verdade, assim, eu gostava muito de jogar truco, né, na escola. Eu tinha esse costume de jogar todo lugar, todo intervalo, eu tava jogando truco. E eu não ouvi, na verdade. O Pablo sempre, ele já estava me observando, né, depois talvez ele consiga contar melhor, e eu não sabia dessa parte. E aí ele fez uma brincadeira, alguma coisa, se ela, nossa, que morena, uma coisa assim, se ela trucar, eu dou um beijo na boca. E na hora eu pedi truco, mas eu não ouvi ele falando isso, então não foi proposital para ele, mas enfim, também ele não teve coragem de fazer nada, ele ficou ali e não fez nada, mas foi mais ou menos assim mesmo que aconteceu a história. Eu lembro uma cena que eu falei para ela que eu ia no acampamento de jovens, que tinham pagado meu acampamento. Falei, tô indo pro acampamento. Ela falou assim, você vai pro acampamento, mas eu não vou. Eu falei assim, então beleza, então a gente vai terminar o namoro, porque eu não vou pra igreja ser corno no acampamento e você tá no carnaval, pulando carnaval na rua, não vou. Então a gente vai terminar. Então a gente vai terminar porque eu não tenho dinheiro, e tipo assim, era mentira, né, porque ela tinha grana pra caramba na época. Eu era o pobrinho da Vila União, mas ela tinha grana, ela morava num bairro top. E aí ela falou assim, eu não tenho dinheiro, eu não vou. Eu falei, não, beleza então. Aí o que aconteceu? Eu fui naquele dia e fui pro acampamento, aí de repente ela chega no acampamento, tipo assim, com um monte de mala, toda patricinha, sabe? As meninas ali da Vila União, tudo simples, e ela chegou com várias malas, tipo assim, a dona do pedaço, toda patricinha. Aí eu vou no acampamento. Aí por fim, né, ela arrumou briga no acampamento, arrumou briga com as meninas no ônibus, falou, o que essa menina tá olhando pro meu namorado, eu vou jogar ela daqui de cima do ônibus. Ela fez um caos no acampamento, arrumou briga com a líder de jovens, ela arrumou briga com a tia da cozinha, porque ela queria tomar refrigerante. Pensa numa mulher brava, ela foi arrumando briga com todo mundo, mas por fim, no último culto, ela aceitou Jesus como Senhor Salvador e ali teve uma transformação. Ela se aprofundou, mas ela estava para fazer 18 anos, então ela não queria ficar na igreja. Então, tipo assim, entre o nosso casamento e o período de namoro, que foram 4 anos de namoro, 2 anos no mundo e 2 anos na igreja. Entre esse período a gente terminou mais de 60 vezes, porque ela não queria ficar na igreja, ela não queria nada de igreja. A gente veio de um relacionamento do mundo, então a gente tinha coisas do mundo, a gente tinha relação sexual, tinha tudo isso. E quando a gente decidiu se batizar, foi quando a gente falou, não, a gente não vai ter mais isso. E a gente ficou 2 anos em santidade dentro da igreja. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, pastora, como você conseguiu? Não sei, talvez seja só para falar para os jovens hoje em dia que é possível, porque eu consegui, eles também conseguem. E a gente ficou em 2 anos em santidade, e a gente decidiu casar porque eu acho que não foi nem tanto tipo assim, porque nós somos a pessoa, o amor da vida do outro. A gente sabia que uma hora ia acontecer. Mas eu acho que foi um momento ali que todos os nossos amigos estavam vendo de casamento, a gente falou, vamos casar também? Vamos. Aí me pediu em noivar, a gente começou a ver o casamento e casamos. Mas Deus tem um propósito, né? Porque depois veio tudo que aconteceu com a minha mãe e tudo. Então, o Senhor sabia o tempo certo. Tomar a iniciativa de casar? Foi ela. Estranho, né? Mas foi ela que me apertou, ela falou assim, não, eu quero casar, porque acho que, sei lá, ela falou, agora que você quer esse negócio de igreja, então nós vai casar, e eu quero casar. Só que eu tava bem assustado, né, tipo, por que eu tava bem assustado? O que aconteceu? Quando a Bruna quis casar, foi um momento onde eu consegui um emprego bom, foi onde eu consegui trabalhar numa empresa boa, foi onde eu consegui arrumar um bom emprego, e a minha mãe,
ela sempre passou muita necessidade, né? A minha mãe, ela colocou na cabeça que eu abandonei ela. Não é que eu abandonei, é o momento a qual eu comecei a ganhar dinheiro e consegui trazer alívio para minha casa, foi exatamente o momento onde eu e a Bruna nos casamos. Foi exatamente o momento onde eu saí de casa, onde eu segui a minha vida. E aí isso gerou na minha mãe esse desconforto, mas eu precisava ir. Então esse era um dos motivos que eu não queria casar, porque era a hora que eu queria ajudar minha mãe, era a hora que eu queria fazer as coisas. Mas hoje eu entendo que Deus ele já estava adiantando todo o processo, por causa da morte da minha sogra, por causa de tudo que a gente viveria, por causa da adoção das meninas. Então não dava para esperar. Na minha vida tinha que ser rápido e foi tudo muito rápido. Minhas vontades eu não quero.